Boa noite, começamos a nossa aula de número 60 da nossa série Bereshit, Gênesis. E vamos começar uma nova parashá da Torá, chama Vayetze, né? Em português deve ser Saiu. E se você está assistindo, não esqueça de curtir, é muito importante para o canal. Assina o canal se ainda não está inscrito, ativa o sininho e compartilha para as pessoas que a gente cresceu até uma taxa maior nesse último mês. Vamos lá. Então a gente vai começar finalmente a parashá nova, só que para quem chegou até o final da aula passada no vídeo, viu que o vídeo sem querer cortou, que acabou a minha memória, bem no momento mais, vamos falar isso, no auge, no ápice da parashá, né? Que era a pergunta, que desde quando eu preparei, eu falei, vou deixar essa lá pro final, que é a cereja do bolo, e cortou. Mas foi bom que a pessoa ficou com expectativa. Então vamos lá, para terminar a parashá passada, faltou uma pergunta. A gente vai voltar também a algumas coisas lá passadas só para deixar mais claro. Mas a pergunta que eu terminei que cortou foi o seguinte: no final das contas, quem estava certo, Yitzhak ou Rivka? A gente viu que Yitzhak ele achava que Israel seria tanto Yaakov quanto Esav associados. Uma parte material, outra parte espiritual. E isso é Israel, são os dois juntos. Um ajudando, Esav ajudando Yaakov, que é a parte espiritual, né? Com a vida foi mostrando que Yaakov era espiritual e Esav era material. Pode ser que quando nasceram era até o contrário, talvez. E ele achava então que só os dois juntos ia ser Israel, que é o plano de Deus para talvez salvar toda a humanidade, melhorar toda a humanidade. E Rivka, ela falou, não, só Yaakov. Yaakov tem que ser o material o espiritual e o material, juntos. Senão, que eu falei, os 4 casos, não ia dar certo, e por isso ela interfere e tal. E a princípio, a gente sabendo quem é Esav, fica meio claro que, Rivka estava certo, graças a Deus ela fez o que fez, e aí ela conseguiu salvar o Yaakov e também salvar, talvez, dar esperança para o Esav, que a gente falou bastante na aula passada. Então a pergunta é, então Yitzhak estava errado? Quem estava certo? Então, a princípio ele ficar. Então Yitzhak estava errado e Yitzhak errou, talvez. E qual é então a ideia? A ideia é o seguinte, que na verdade quem estava certo na história era o Yitzhak, e não a Rivka. Sim? E a Rivka, ela só fez um paliativo que era necessário para o momento, para aquele momento. Ela fez alguma coisa para contornar a situação. Mas o que Rivka ela fez não resolve o problema. Porque a gente vê até hoje em dia que Israel não conseguiu salvar toda a humanidade, né? E Yaakov ainda não chegou lá. Então, qual é que é a ideia? A ideia é que Yitzhak está certo, porque somente com a associação entre irmãos que o mundo pode ser salvo. Somente se todo mundo trabalhar junto. Mas Yitzhak, talvez, ele errou no sentido que não eram os filhos que iam se associar, mas sim aos netos. Porque a gente vai ver que Yaakov, claramente, vai ter 12 filhos, e os 12 vão ganhar o nome de Israel. Eles vão virar Bnei Israel, os filhos de Israel. Todos vão fazer parte do povo, não só um. Todos, porque ele entende que só a associação de todos que Israel realmente vai conseguir ser Israel. Se a gente vai ver que é todo drama de Jacob, se não for correto, tudo está perdido. Isso é muito claro para Jacob. Se sair do caminho, se morrer, tudo está perdido. Então até que a limitação vai chegar, que todos os filhos, quando ele está na cama para morrer, vão chamar Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Assim como você só tem um Deus, a gente também. Todo mundo aqui é um só, errado. Né? Interessante, errada a numerologia é 13. Então Hashem Echad, tem as 12 tribos. E elas juntas é errado, né? São uma só, que é o que precisa para o mundo. Hashem errado, tem que estar todo mundo junto. E se tiver separado, não dá. Então, Yitzhak estava certo, que na ideia que sim, somente os irmãos unidos conseguem trazer Israel, mas isso acaba sendo empurrado para a próxima geração, para a geração dos netos dele e não para os filhos de Yitzhak. Sim? Isso em um nível obviamente profundo, né?
mas todo nível profundo é um nível superficial para um outro nível mais profundo, né? Um nível talvez mais profundo ainda e até um pouco perigoso de se falar, não sei se eu cheguei a falar isso ela passada, mas não estava já gravando, é que talvez no nível mais profundo, Yitzhak estava certo até em relação a Esav, que somente se Yaakov e Esav trabalharem juntos que chega a Geulah, que realmente vai chegar a Mashiach e o mundo vai se consertar. Sim? Quando Esav reconhecer Yaakov, é o que a gente está falando no passado, acabar o antissemitismo dentro de Esav, né? Dentro do povo de Edom, que hoje em dia seria a cultura ocidental, também o catolicismo, todo o Ocidente, mais ou menos, quando acaba o antissemitismo no Ocidente, e eles cooperarem com Yaakov, que é Israel hoje em dia, né, Israel, então o Ocidente e Israel cooperarem juntos, talvez aí eles vão conseguir trazer a Geulah. Então, no final, o que eu falei lá passada, que Yitzhak são as letras de Ketz e de Hai. Se você embaralhar as letras, Ketz é fim e Hai é vida. Então, talvez ele vê a vida dele é o Ketz, tipo, ele vê o fim. Ele consegue ver o final, o propósito. Qual é? Só tem uma chance de dar certo, mesmo que isso possa demorar milhares de anos. Já Rivka, ela vê o agora, ela vê a realidade. A gente vê que Yitzhak, ele vê ou o Gan Eden ou o Geinom, ou o inferno ou o paraíso. Só isso, ele estava cego, ele não vê a realidade. Ele vê só o objetivo, o propósito, o que deve ser, o perfeito, o utópico. E já Rivka, que tinha o pé no chão, como uma matriarca, né, a força das mulheres, essa intuição feminina de o que meus filhos estão precisando agora e não só pensar no utópico, mas sim prover o que ele precisa agora. Ela falou, não, essa utopia vai acabar destruindo tudo. Talvez a utopia precise acontecer, mas agora não pode, porque se a gente for nessa utopia, Yaakov vai morrer, Esav vai matar o irmão e tudo acabou. Então ele acaba salvando o povo, mas no final das contas, o que vai salvar realmente toda a humanidade é o pensamento de Yitzhak. A gente acabou aqui para Shatodot, das gerações de Yitzhak. Lembrando que como a gente começou a Parashá, que cada um estava rezando, ele estava rezando, e porque ele rezou para Deus, ele rezou, Deus, eu quero que o que você quer aconteça, em seu nome, lembra? É o início da tefilá dele. Mesmo que para isso precisa vir Esav. E se vier Esav, eu garanto ele, né? Essa é a ideia, porque se é isso que Deus quer, precisa ter o Esav. E Yitzhak, talvez até o final, ele falou, eu aguento o Esav, tipo assim, eu entendo que Esav precisa acontecer, eu tentei transformar o Esav da melhor forma possível, mas como eu não consegui, eu tentei dar esperança para o Esav e eu ainda acredito no meu filho até o final dos tempos, que um dia vai vir Israel para o mundo através também da ajuda de Esav. Essa ideia, talvez Yitzhak nunca esteve errado em toda a Parashá. Então agora a gente vai começar a Parashá, vai e saiu. A gente viu lá passado, eu levantei algumas perguntas e não respondi. Que a gente vai ver que Rivka, ela vai falar para Yaakov, foge de Esav e vai para a cidade chamada Haran, certo? Com o objetivo de fugir, né? Cadê? Qual é o passuco? Acho que é o Vaikra, vai com... Antes, calma, vai escrever também aqui. Agora fica de vez sabe, na gadova, de slave, de khashana, bená, katom, vai tomar lá, vem Esav, atabene chamar beculi, comperar, se levanta e foge para casa de Lavan e para Haran. Depois vai vir o Yitzhak, vai abençoar e vai falar, olha, vai para Padan Aram, para casa de Betuel, que é o pai de Lavan, né, que é o pai de Rivka, e para a cidade de Padan Aram, né, para casar, e não para fugir de Esav, até porque Yitzhak nem foi, não era por esse motivo, para casar. E a pergunta aqui é o que Yaakov fez? Ele seguiu o pai ou seguiu a mãe? E a pergunta é por que mudam a expressão? Porque se Padan Aram é o mesmo lugar que Haran, é o mesmo local, Padan em acádio, que era a língua que se falava lá, é sadeh, é campo, tá? Significa campo. E Haran também significa campo. Então, no final, são os campos de Aram. Lá é o nome da cidade, tipo em português, os campos de Aram. Então, ou você pode falar ou Haran ou
tem uma profecia, agora eu não lembro qual é o profeta, que fala claramente que Jacó foi para os campos Sadeh Aram também. Então era o mesmo local, porque a Torá resolve chamar de 2 nomes diferentes. Essa é a pergunta, tá? Então a gente vai explicar isso daqui a pouco. Tá, no seu momento. Então essa era a pergunta que ainda ficou da palavra passada, que a gente vai entender aqui. Mas a gente vai ver então que Yitzhak vai abençoar. Vai lá Yitzhak et Yaakov e fala assim, e mandou Yitzhak o Yaakov, no capítulo 27, versículo 5. E mandou Yitzhak o Yaakov, vai ele a Padan Aram, e ele chegou em Padan Aram, exatamente onde Yitzhak mandou ele. Então já contou que ele foi. A gente vai ver que a Torá vai voltar na história. Não só ela vai interromper para falar de Esav, ela vai voltar a história. É como se fosse que, como falou, e foi que Yaakov ele foi para Padan Aram, como se fosse já chegou lá, já está lá. Ele Lavan, para a casa de Lavan, ou seja, tudo de acordo como o Yitzhak mandou. Padan Aram para casa... Ah não, Lavan não, desculpa. Lavan é como Rivka. Ben Betuel, mas mistura com o de Yitzhak, Arami, Ahi Rivka, irmão de Rivka, Em Yaakov e Esav. Tá? Aí a Torá vai interromper aqui a história de Yaakov e vai falar o ponto de vista de Esav. Vaiar Esav, que berach Yitzhak et Yaakov, e viu Esav que abençoou o Yitzhak, o Yaakov. Vashelach oto Padan Aram, que mandou ele para Padan Aram, lakachat lo misham isha, para pegar de lá uma mulher. Bebrachtoto, ao abençoar ele, vai tzav elav lemor, e falou para ele, lot kai sham ibnot Kenan, não pegue uma mulher das filhas de Kenan. Tá? Aí vai voltar agora para Yaakov, e não só isso, vai voltar no tempo. Porque não passou, já falou que ele já chegou lá. Vai voltar. Vai chamar Yaakov et Aviv. Yaakov, ele ouviu quem? O pai ou a mãe? Et Aviv e Timó, os dois. Ele entendeu que cada um tinha um propósito, ele ouviu os dois. Vai ele a Padan Aram. E ele foi para Padan Aram, como o pai falou. Tá bom. Aí vai cortar o assunto. Então, interessante, já falou que ele foi, agora falou que ele ouviu e foi de novo. Né? Voltou a história, desnecessariamente. Aí vai cortar de novo e vai voltar a câmera para Esav. Ou seja, Yaakov, flashback. Não, Esav, aí flashback Yaakov, agora vai voltar para Esav. Depois vai ter outro flashback para Yaakov. Olha, o jogo de câmeras aí desse diretor. Vai Esav, que era outro benot Kenan. E viu Esav que eram ruins as mulheres de Canaan, Benei Yitzhak Aviv, aos olhos de Yitzhak Aviv. O que o pai falou pro Yaakov? O pai falou assim, o Yitzhak falou para Yaakov assim, abençoa, vai para a cidade do Betuel, o pai da sua mãe, pegue de lá uma mulher das filhas de Lavan, Ahimer. Vê Shaddai Varechotá, Veitem Lechabikata Vracham, que? Sim, vai, 28:1. Vai criar Yitzhak, Yaakov, Evreu, vai Tzaveu, e ordenou, vai Omeló, Lot Kai Sham Ibnot Kenan. Então, na verdade, tem duas informações que Yitzhak ele ordena o filho. Uma é não pegue uma mulher de Kenan, e a segunda informação é e pega de Lavan. Então são duas informações. Não pega de Kenan e pega de Lavan. A gente vai ver aqui que Esav, no 7, não, no 6, Vaiar Esav que berá Yitzhak et Yaakov eshla oto Padan Aram lakarta lo misha, que ele viu que o pai mandou ele para Padan Aram para pegar lá uma mulher, mas não escreve que ele ouviu, que ele viu, né, no caso, das filhas de Lavan. Só, vai lá e casa. Quando abençoou ele, vai tzav lá lemor, te caixar me brota Kenan. O que ele ouviu? Que ele falou, ordenou e falou, não pegue uma mulher de Kenan. Então a ordem que ele ouviu é não pegue uma mulher de Kenan, mas não necessariamente ele entendeu que a segunda parte da ordem, mas sim filha de Lavan. Isso não está escrito. Aí vai Shema Yaakov ouviu os dois. Aí no 8, vai Esav Kiraod Benot Kenan Benei Yitzhak Aviv. A única coisa que ele entendeu do que ele ouviu era que era ruim as filhas de Kenan aos olhos do pai. Mas ele não entendeu que era bom casar com as filhas de Lavan. Tá? Aí, então, o 9, vai Eler, então ele vai Esav ele Ismael. Para Ismael, ele casa com a filha de Ismael. Pergunta por que ele vai para Ismael e não vai para Lavan. Então, o Al-Sheikh HaKadosh, ele vai explicar o seguinte, que Deus ele faz as coisas acontecerem para salvar os tzadikim, com uma garra para dentro, com uma supervisão divina, que ele fez que Esav só prestasse atenção em metade da informação.
que era ruim as mulheres de Kenan. Mas ele não ouviu ou não prestou atenção que era para casar com umas filhas de Labã. Isso ele não viu. Isso ele fala que é graças a uma bondade divina. Por quê? Porque se ele ouvisse, Esav ia para lá. E se ele fosse para lá, Yaakov fingiu que foi embora e depois fugiu para lá, certo? Eles talvez se encontrassem no caminho e ele mataria Yaakov. Tá? Se ele não ouvisse nada, nem A nem B, ou seja, que nem tem que casar, não soubesse essa conversa, ele ia ficar em casa. E aí ele nunca ia deixar Yaakov sair de casa, ele ia ficar de olho no irmão, onde ele está indo, certo? E 2, coitada de Leá, que se Esav ouvisse, ele ia lá e ia casar pelo menos com Leá, pelo menos. E coitada dela, não, motivo, a gente vai ver que ela chorava por causa disso. Então, em prol dos tzadikim, dos justos, por bondade a Leá e por bondade a Yaakov, ele não ouviu que era para casar com umas filhas de Labá. O que ele faz? No 9, vai ele recebe ele Ismael, ele vai para Ismael. Nisso que ele vai para Ismael, Yaakov está em casa. Esav sai, ele falou, é agora. E ele vai embora. E aí Esav não vê ele embora e ele consegue chegar no final até Labá. Então eu acho que como Deus ele brinca com a história para no final as coisas acontecerem. Tem o Midrash que ele faz também. A gente vai chegar no Midrash, mas até ainda não saiu, né? Ainda estamos na Parashá. O Esav já tinha mulher cananita. Sim, a gente viu que ele não se divorciou. E aí que a gente viu que ele fez chuva só por parte do pai e não por parte da mãe. A gente falou que o pai é Deus e a mãe é aula passada. E a mãe é Knesset Israel, é o povo de Israel. Ou seja, ele passou a ter ódio pelo povo de Israel e não querer fazer parte do povo de Israel, mas ele queria se conectar só com Deus, que é a questão monoteísta, que é exatamente a teologia da igreja, né, do catolicismo, que é eu sou um novo Israel. Israel não foi abandonado por Deus, não é mais Israel. E o nosso vínculo com Deus é somente a questão monoteísta, que a gente acredita em Deus. Porém, a questão que está dentro do povo de Israel, que é a questão que está dentro do povo de Israel? É o que a gente aprendeu dos nossos patriarcas Abraham e Yaakov, que é a ética e a moral e as virtudes deles. Isso a igreja não resolveu pegar, não resolveu adotar. Ou seja, quer dizer que a igreja ela acredita numa fé que somente você tem que acreditar em Deus, mas ele não entende que na ação, no dia a dia, tem que ser de uma forma ética e virtuosa também. E não só a fé salva, mas sim as ações. Então ele faz chuva na parte de Deus, mas não faz chuva na parte do povo. Ou seja, das origens, que são as virtudes de Abraham, Isaac e de Yaakov. E a gente viu que historicamente foi que quando os Césares de Roma, que era Edom, que eram pagãos, eram pessoas cruéis, sanguinárias e idólatras, chegou à igreja e falou, vira da igreja. E aí convenceu, mas só convenceu o quê? Agora a igreja vai ter poder. Tá bom, mas eu convenço o quê? É só dizer que agora, em vez do Deus tal, é Jesus. Tá, tudo bem, mas eu não aceito os Césares, eu mudar você de tal, como eu tenho que agir. Como eu devo governar, como eu devo tratar o próximo. Isso eu não aceito. Então eles receberam a parte da teologia, mas não receberam a parte prática dos atos. Então eles criaram um novo monoteísmo abraâmico, vamos dizer assim, né? Que pegou o paganismo e revestiu de monoteísmo e tirou todas as leis da Torá e todas as questões éticas. E o híbrido entre judaísmo e paganismo é o cristianismo. Desde sempre houve a separação da questão da igreja e o Paulo, Estado, né? César porque é de César. A César é para César, por quê? Por questões políticas. Se você falasse que fosse uma coisa só, nunca a Edom, ou seja, Roma, ia virar cristã. E por isso, exatamente por esse motivo que Roma antes não tinha virado judaica. Porque estava bem na moda. Mas como o judaísmo mandava fazer atos, e esses atos não é interessante, principalmente para os governantes, não foi. Tá. E assim é a história, né? Continua a história. E essa Roma destruiu o templo depois. Isso é importante dizer. E para separar do judaísmo, criou várias teorias antissemitas dentro do Novo Testamento.
E agora a gente está na nossa paraxá. Vamos lá. Vayetze Yaakov em Beersheva. Vai ele Harana. E saiu Yaakov de Beersheva e foi para Harana. Pela terceira vez diz que Yaakov saiu. Já falou que ele já tinha ido. Aí falou que Esaú viu. Aí falou de novo. Aí agora ele saiu de novo. Tá? Entendeu? Como... Tá repetindo? Olha o Rashi, vai ser Yaakov, isso é Yaakov. Além deste, Bishvil Sheraot Benot Kenan Ben Yitzhak. Já que era ruim as mulheres de Kenan aos olhos de Yitzhak, seu pai, Allah Esav ele Ismael. Esav ele foi para Ismael. Ou seja, que ele só entendeu que era ruim as mulheres, mas não que tinha que casar com Lavan. Veifsik Einiani parou o assunto aqui, Beparasható Shel Yaakov. Ou seja, por isso que interrompeu o assunto de Yaakov para falar de Esav, certo? E está escrito, vai Esav que parar mexendo. Hazar ele não deixou. Agora voltou para o primeiro assunto. Tá? Então Rashi vem explicar porque essa... Mas interessante que ele vem explicar isso fora do assunto, porque tinha que explicar isso no passuco anterior, que é o passuco que ele cita. Então tem que entender porque o Rashi cita nesse versículo. Tá? Então o que a gente vai entender? Que é o que a gente vai elaborar, que a saída de Yaakov tem total conexão com a ida de Esav para Ismael. Ou seja, como termina a paraxá passada? As palavras vai ele Esav el Ismael. Qual é o próximo versículo? Vai Yetze Yaakov Beersheva. Porque Esav ele foi para Ismael, Yaakov foi para Beersheva. Não, saiu de Beersheva, desculpa. Então, causa, consequência. Se Esav não saísse de Ismael, Yaakov não iria para Beersheva. Eu já dei uma explicação, porque ele não deixaria. Tem outras 8 explicações, pelo menos, desse vai ser, tá bom? Mas leat. Grão, como é? Grão? De grão em grão, Yes. Essa é uma ideia. A ideia que olha no 7, por exemplo, e ouviu Yaakov, o pai. Aí o que o Rashi fala? Me roubaram o Lenyan Lemala, tá conectado ao assunto de cima. Vai Esav que Berach Yitzhak, que Esav ele viu que o pai ele tinha abençoado, que Shalach oto Pedan Aram, que mandou ele para Pedan Aram. Vechi Shama Yaakov Elaviv, ve'alá Pedan Aram, vechi Raod Benot Kenan, ve'alá Gamu el Ismael. Ou seja, ele viu o pai. Ou seja, o Rashi fica conectando o Esav com... O Rashi não, na verdade está traduzindo o que a Torá quer fazer. Mas vamos começar agora a paraxá. Olha o terceiro comentário do Rashi. Vai ele Harana, ou seja, ele saiu de Beersheva. Vai ele Harana. Ele saiu de Beersheva e foi para Harana. Os verbos estão aqui a mais, certo? E saiu de Beersheva para Harana. E vai ele Yaakov me Beersheva le Harana. E foi Yaakov de Beersheva para Harana. Porque ele saiu de Beersheva e foi para Harana. Tipo, tem 2 verbos. Um é sair e outro é ir. Isso precisa explicar. Qual a diferença de sair e qual a diferença de ir, tá? Olha, por exemplo, o Esav, vai Eler, Esav el Ismael. Sim, e foi. Ou, vai Shema Yaakov, no 7, e ouviu Yaakov, seu pai, e sua mãe, e foi para Pedan Aram, vai Eler, Pedan Aram. Ou então no 5, versículo 5, vai Shelach Yitzhak el Yaakov, vai Eler Pedan Aram. Me mandou e ele foi. Ou seja, sempre os verbos para chegar lá é vai Eler, e foi. Mas aqui a Torá ela vai inovar um novo verbo, vai Yetzi, e saiu. Mas saiu não, sempre o ir está ligado a Haran, ou Pedan Aram, que é o mesmo lugar. Agora, vai Beersheva e saiu. Tem que entender a diferença de saiu e a diferença de ir, tá? Essa é outra pergunta que a gente vai ter que responder aqui. Mas a gente consegue entender que é causa-consequência, uma coisa da outra. Então, uma das explicações é o seguinte. Também tem que explicar porque a Torá fala Haran ou Pedan Aram são o mesmo lugar. Se é o mesmo lugar geográfico, porque a Torá usa 2 expressões. Isso também a gente ainda não responde, tá bom? Então, é o seguinte. Quando a Torá fala isso, saiu Yaakov de Beersheva e foi para Haran, quem mandou ir para Haran? A mãe. Certo? E foi para Haran, ou seja, é o linguajar do lugar que a mãe falou. Certo? Então, a ideia aqui, então, a gente pode entender que a motivação de Yaakov de sair de Beersheva e ir para Haran é o motivo da mãe, que é o que? Fugir de Esav.
Então, talvez o motivo, o emprego da palavra vayetze e saiu aqui, é no sentido de fuga. Tipo, e sair. Porque qual é a diferença de ir e sair? Quando você sai de algum lugar, não tem a ver para onde você vai. O verbo sair está relacionado ao que você deixa. Tipo assim, tem um local e eu estou saindo desse local. Então, o verbo sair é você deixar o local que você estava. O verbo ir tem relação ao local que você quer chegar. Eu vou para tal lugar. Então, eu estou indo para tal lugar. Eu estou saindo de algum lugar. Tá? Então, o verbo vayetze tem a ver com o fato de você sair da onde você estava. E o verbo ir tem a ver com você ir para onde você quer ir. Então, o que quer dizer? Que porque Yaakov quer sair do lugar? Porque ele vai sair da casa dos pais de Israel, fugir de Esav. Então, pela motivação da mãe. Mas porque Yaakov ele quer ir para tal lugar? Para casar do pai, que é a motivação do pai. Ou seja, o verbo ir tem a ver com a motivação de Yaakov casar de acordo com como ordenou o seu pai. O que quer dizer casar? Construir a sua família, ou seja, construir a casa de Israel, o povo de Israel. Isso quer dizer vai ele. Ele vai construir Israel. É um propósito positivo. Ele vai em busca de algo. Tem um propósito. E o verbo sair é abandonar algo. É sair de algo. Tem um propósito no que você está deixando. E por que ele saiu? Por causa do irmão, para fugir. Então vai ser é sair e ir é positivo, é parar alguma coisa. Por exemplo, os judeus, por exemplo, que fugiram da Europa antes do Holocausto, por exemplo. Vamos supor que até os judeus que foram para Israel, Eles saíram. muito mais do que ir para Israel, eles saíram da Europa e foram para Israel. A gente vê que a maioria dos judeus não foram para Israel, foram para os Estados Unidos. A maioria dos judeus saíram da Europa e foram para os Estados Unidos. Mesma coisa dos países soviéticos, da Rússia, que é esses milhões de pessoas que vieram. Eles não vieram para Israel, eles saíram da Rússia. Tá? Então o verbo de sair é o quê? Fugir do Esav. Essa é a ideia, fugir de quem quer te matar. Yaakov estava certo ou não? Claro que está certo. Por exemplo, os judeus que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos estavam certo ou errado? Você fala assim, eles não tinham que ter ido para os Estados Unidos, tinham que ter ido para Israel. Não, estavam certíssimos. Porque no momento que você está em perigo de vida, você sai. É isso que a Torá quer dizer, vai etzer. Primeiro vai etzer. Primeiro Yaakov, sai. Depois que você saiu, agora vai ele. Agora vai fazer o que você quer. Tá? É uma coisa dos judeus. Sai, vai para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a África do Sul, vai para a Austrália, vai para a China, vai para Israel. Tudo bem, foram, agora vai ele. Agora como a gente vai construir nossa identidade? Onde a gente realmente deve chegar? Então aqui a gente aprende um negócio. Quando o judeu está em perigo de antissemitismo, foge. Não seja passivo e não fica um minuto a mais onde você está calculando o que realmente você deve fazer. Primeiro você sai do perigo. Saiu do perigo, aí você pensa. E essa é a história do exílio do povo judeu, que era perigo atrás de perigo. E na verdade nunca deu tempo para o povo judeu pensar o que ele deveria fazer. Porque ele nunca saía de verdade. Ele saía de um lugar e ia para outro. Desse outro já tinha que sair para outro. Porque sempre tinha perigo. Sempre tinha alguém querendo matar os judeus. Durante 2000 anos de história. Agora que acabou os grandes perigos, é o momento do povo judeu, vai ele, de ir. Ou seja, para onde realmente eu devo ir? Como eu posso fundar o meu povo? Como eu posso fundamentar a minha identidade? Então é uma explicação do vayetzer e do vayeler. Entenderam essa explicação? Sim. Segunda explicação. Já falei. Porque a Torá usa a expressão vai ele harana. Harana geralmente é o seguinte, a regra gramatical é que você pode substituir o lamed da frente. Não é isso que eu perguntei. Por que não padan harama? Por quê? Porque Rivka pediu para que ele saísse. E Rivka usou o termo harana. Harana, sim. O Yaakov falou para ele ir. Sim. E ele usou Padan Haram, Yaakov. Então, é sempre quando... Mas, quando a Torá está falando que ele foi para Haran, é de acordo com a mãe. Com Rivka. Isso. E é o mesmo contexto da fuga, não o objetivo
de casar. Isso, ó, duas O motivo vezes. de casar tá mais explícito. Então, duas vezes a Torá já falou que Yitzhak saiu, né? Agora, no versículo 5 e no versículo 7. E nos dois, ele usa o Pedanará. O versículo Pedanará, no versículo 5, porque tá falando sobre o que o pai mandou. Ok. Então, quando tá falando pai, Pedanará. Agora você está falando do Hará, na ênfase é no que a mãe fez. Ou seja, eu quero primeiro fugir. Para ir para... Porque, Tanto com Vayetze quanto o Vayeler. isso, calma. Aí, isso que eu tava falando. Quando tem um Lamed na frente, você pode substituir o Lamed na frente pelo rei do final. Então, na verdade, Harana, você lê Leharan. Não precisa. Não, mas isso tem a ver. Ou seja, que ele estava indo para Harana, ainda não chegou. Ou seja, ele saiu. Por causa do que a mãe falou, para sair de... E Leharan, porque é para onde a mãe mandou ele fugir. Então, aqui é um versículo sobre fuga. Ok. Ele tá fugindo, entendeu? Então quer dizer que ele não ouviu o pai? Sim, porque duas vezes já falou que ele foi para Pedanarã, ou seja, para casar. Mas agora o que a Torá quer contar nessa paraxá, nessa parte, esse passuco também é a fuga dando dele, a ênfase saída na dele. fuga, e os próximos versículos, a fuga não é sobre o que ele quer casar, e não vai estar pensando sobre isso, e sim o pensamento dele, ele vai sonhar sobre essa fuga. Como eu fujo de Esav? Isso que está amedrontando o Yaakov. Esse é o foco do pensamento. É o foco da abordagem agora. Por isso que mudou a paraxá, tá? Essa é uma ideia. Outra é que é o que eu falei. Vaeler e Esav el Ishmael. Foi Esav para Ishmael, vai Yetzei Yaakov de Beersheva. E por isso Yaakov saiu de Beersheva. Ou seja, o que causou Yaakov sair de Beersheva? A ida para Ishmael. E a aula passada eu falei, por que Yaakov e por que Esav vai para Ishmael? Quando ele está dizendo vai ele e ele foi, não é à toa. Quer dizer, não é que eu falei que o verbo ir é em prol de algo, é para alguma coisa. Então, se está escrito, não está escrito que Esav foi para casar com uma filha de Ismael. Está escrito que Esav foi para Ismael, Ismael, sendo que Ismael estava até morto já nessa época, né? Vai irá Esav, que vai ele Esav, ele Ismael, para Ismael. Ou seja, quer dizer que é pensado. É raciocinado. É de propósito que Esav vai para Ismael. Porque ele quer fazer um pacto com Ismael para combater essa nova identidade que Yaakov agora tem que desenvolver, chamada Israel. Isso eu falei lá passada. Então, já que ele vai agora fortificar seu exército, juntando uma colisão entre Esav, Edom e Ismael, vai ser Yaakov em Beersheva. Isso causa que Yaakov saia da onde? Do seu comodismo. Ele fala, caraca, contra isso eu não posso. Então, eu vou precisar sair e vou precisar me construir como pessoa. Eu vou precisar aperfeiçoar e repensar sobre qual é a minha identidade e como eu vou fazer para construir essa casa de Israel, porque agora eu tenho Esav e Ismael, uma coalizão, para pegar o meu lugar na história. Vai Yetzei Yaakov me Beersheva. Então, é não só na questão de porque ele saiu, ele fugiu, porque o Esav, ele movimentou a peça de xadrez, vai ser Yaakov. O Yaakov foi obrigado a se movimentar também. Então essa é uma segunda explicação. Só uma pergunta, onde é que está o Midrash nesse todo que ele foi direto para Shem? A gente vai chegar lá, tá? É exatamente nessa palavra, tá? A terceira explicação, vai ser, é o seguinte, voltem rapidinho em Avraham, no capítulo 15, versículo 5. Vamos ver quem chega primeiro. 15, versículo 5. Tetvav, né? Versículo 5. Que é o momento que Avraham ainda é Avram e ele está se questionando se ele vai ter filhos, né? Que ele viu na astrologia que ele não tem filhos. Aqui que fala o Passuco, vai otzeotó a Rutsa. Deus vai otzeotó, tirou ele a Rutsa para fora. Vê a Homer, é beta na chamaima, ele falou, vê o céu. Os pora corravim, conta as estrelas, entuchalo, se você pode contar eles. E falou, koi ezerachá, assim será a sua descendência. E aí ele acreditou em Deus e pensou como tzedakah. E eu sou seu Deus, Asher Otzeticha, né? Eu te tirei, Otzeticha também. Eu te tirei de Ur Kasdim, ou eu sou seu Deus que tirei do Egito, vai falar no futuro. Letet Elechai Ta'aretz, para dar terra Zot Eleristá, para você herdar ela. Vai Omer Adonai Elohim, Bemai Daki Areshena. Ele vai falar, e aí tem o Brit Ben Abetarim.
tem um pacto que vai herdar. Então, quando fala vai Yotze, a Ruth, que Deus tirou, não é um verbo, tirou Abraão para fora. O que quer dizer para fora? Para fora da astrologia, né? Fala que é o Midrash que levou além dos planetas e falou Abraão não pode ter filhos, mas Abraham pode ter filhos. Ou seja, e lá, acho que a gente estudou, o que quer dizer para fora, além da astrologia, quer dizer o seguinte, que tirou Abraão de algo determinado no mundo, que é a astrologia, as estrelas, é o horóscopo. Tipo assim, o mundo já está determinado. Você não tem como fugir do cosmos. Qual é o seu futuro? Eu vi nas estrelas, meu futuro é não ter filhos. Essa era o que Abraão estava preocupado. E na profecia, Deus tira ele para fora. Tipo assim, sai disso. Sai, você tem total liberdade de ser o que você quiser. Você não está vendo direito. Você pode sim ter filhos. Por quê? Porque você está além da natureza. Né? Uma transcendência. E isso é sair. A mesma coisa aqui. Vai ser Yaakov. E aqui, Yaakov, ele sai da mesma forma que Deus tira Abraham. Nesse momento, Yaakov está falando, não, e como eu vou sobreviver? Eu vou para Galut. Tem Lavan me esperando, tem Esav no caminho. E o meu objetivo é somente salvar o mundo inteiro. Eu não vou fazer isso, eu tô sozinho, não tô com meu pai mais, nem com a minha mãe, eu tenho mérito. Eu acabei de roubar uma brachá que minha mãe me forçou, eu nem queria. Eu não sei se é material. Aí que Deus vai, Yetzei Yaakov em Beersheba. Saiu Yaakov de Beersheba, quer dizer, saiu também do determinado. Tipo assim, eu posso, é aquela questão. Eu consigo também sair do conformismo, do meu quadrado, e sim, a ideia de, talvez aqui vai ser, quando ele sai de Beersheba, ele pega sobre ele a responsabilidade, assim, eu vou me desenvolver e eu vou conseguir, eu posso, depende só das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio e da minha vontade. Então essa é uma outra explicação para Vayetze. Tudo se conecta, né? Na verdade, as questões estão se conectando aqui. E outra explicação. Por que Beersheba? Porque ele saiu de Beersheba. O que Beersheba está falando? O que esse lugar está na história? Por quê? O que falam nossos comentaristas? Onde foi a questão das brahot? Onde que Yitzhak estava nessa história que ele abençoou e falou, agora vai para lá, vai para Haran, vai para Padan Aram? Onde eles estavam? Em Hebron. E do nada, saiu Yaakov de Beersheba. O que ele está fazendo em Beersheba? Beersheba é mais para o sul. Ou seja, é outra cidade. Ou seja, ele falou, foge, ele está em uma cidade. Ele falou, e ele saiu de outra cidade. E foi para Haran. O que aconteceu aqui? Então tem um Midrash, que ele vai explicar o seguinte. Vamos ver se estou na ordem. Sim. Que ele fala o seguinte. Meu pai, quando teve seca em Israel, meu pai, ele ia para o Egito. Mas quando ele chegou na cidade de Beersheba, Deus apareceu no sonho e falou, não desce para o Egito, eu vou te proteger, você fica aqui na terra. Então foi justamente em Beersheba que meu pai perguntou para Deus, eu posso ou não sair da terra de Israel? Por quê? Porque é proibido pela Torá sair de Israel sem permissão. Você não tem motivo. Tá? E ele falou, então o Midrash vai dizer o seguinte, meu pai falou para eu sair de Israel. Minha mãe falou para eu sair de Israel. Mas será que é Shekhinah, que Deus também falou para eu sair de Israel? Será que Deus... Ou seja, eu preciso pegar permissão também de Deus para poder abandonar Israel. Então eu vou para o mesmo lugar que meu pai me pediu permissão, aonde em Beersheba. Então ele vai até onde o pai teve a profecia dele. Lembrando que até então, Yaakov nunca teve profecia. Então é em Beersheba que ele sai para fora da terra de Israel, porque lá ele pega como se fosse a permissão para sair da terra de Israel. Assim fala o Midrash. Então vai Yetzi. Tá? Então é uma quarta explicação. Quinta explicação. Porque tem dois verbos, e saiu Yaakov e foi para Haran. Então são dois movimentos, são duas vezes que ele saiu. Então o que vai falar o Midrash? Que quando Yaakov ele foge não para Haran, ele sai de Beersheba. Então de acordo com esse Midrash, talvez seria em Beersheba que ele estava quando tem Abrahá. E ele sai, e ele não vai para Haran, e sim ele vai para Estivá de Shem e Ever, de Sem e Abel. Abel não. Ever. Hebreu. E o Hebreu. E o Ever. Sim, as duas Estivot, casas de estudo que existiam. Então isso vai ser Yaakov, porque ele aproveitou que Esav tinha fugido, tinha ido casar com as filhas de Ismael.
E ele falou, eu não vou pro lugar manjado. E aí, o Midrash não fala que ele foi estudar na casa de Ever, fala que ele foi se esconder. Assim fala o Midrash, foi se esconder. Então ele se escondeu na estivá de Shem Ever, que é um lugar que Esav não ia suspeitar. E lá ele se esconde por 14 anos. E aí vai ele a Haran. E depois de 14 anos ele vai para Haran, quando o caminho está livre e Esav não está mais procurando ele. Então assim vai falar o Midrash. Faz sentido, porque Haran é no norte. Haran é no norte, Beersheba é pro sul. Porque também é Hebron, porque ele vai descer para subir. Sei não, mas talvez o Midrash pode dizer que ele estava em Beersheba. Pode ser. Ou seja, ele estava em Beersheba e ele saiu de Beersheba e foi para estivá de Shem Ever, seja lá onde for, em Israel, e depois ele foi para Haran. Mas ele estava em Beersheba, as brachot foram em Beersheba? De acordo com esse Midrash, talvez seja isso. Tá? Tem uma discussão interessante. Então é outra explicação. De acordo com essa explicação, a gente tem que... o Midrash ele fala exatamente assim. Jacó foi esconder em Israel por 14 anos até levarer, até esclarecer todo o seu ensino perante o seu ancião Ever. Ou seja, ele veio se esconder. Mas por que 14 anos? Ele ficou 14 anos até ele esclarecer o ensino perante o Ever. Ou seja, o Ever era o rabino da época. Era o ancião que tinha toda a tradição da Torá, oral, e até ele esclarecer, ele ficou lá. Esclarecia, ele foi embora. Costuma dizer o seguinte, ele foi até aprender toda a Torá. Tipo, tô pronto para a Torá e pronto. E aí sim, agora eu posso sair. Mas aprender a Torá podia... Tá escrito, até aprender. O que é esclarecer? Então tem que entender o seguinte, que Ever tinha uma mensagem que Yaakov precisava esclarecer antes de conseguir ir para o exílio. Antes de ir para a Galuta, antes de sair de Israel, Yaakov tinha uma questão para esclarecer. Quem podia esclarecer essa questão? O Ever. Que questão é essa que o Ever pode esclarecer? Porque esclarecia com o pai. Você vai dizer, não, mas ele também se escondeu. Tá bom. Então, já que ele não podia ficar com o pai, que ele tinha que se esconder, o único que tinha era o Ever. Tá bom, é uma ideia. Mas talvez, a gente pode dizer, que tem algum conhecimento em Ever que ninguém tem. E Yaakov, ele vai para Ever, tipo... Especificamente, é ele que precisa me esclarecer a situação. Que situação é essa? Alguém chuta? A gente já falou algumas vezes. Sim, chuta alguma faísca. Torá Que? escrita não, né? Não. Quem é Ever? Ever é o primeiro hebreu. Ever é o primeiro hebreu, sim? Por que o nome dele é Ever? A gente viu lá em Noa, que o pai dele deu... Não, desculpa, que o Ever... deixa eu lembrar, calma, isso. Que o Ever, a gente viu que era um profeta, porque ele teve 2 filhos, e um filho chamou Peleg, que é separação. Ele falou, porque nos dias dele vai se separar a terra, que a gente sabe que é a Torre de Babel, que o mundo se dividiu de famílias em 70 povos. A gente viu que a relação entre povos é guerra. Ou seja, então eram famílias, um convive com o outro, virou povos. Um guerreia contra o outro. E aí, mas o quê? Teve a Torre de Babel no dia que Peleg nasceu? E não, a gente viu pela contagem que no dia que Peleg morreu, que foi a destruição da Torre de Babel. Então, como assim? Ever dá um nome para o filho, de um nome que no dia que o filho morresse ia acontecer. Então aqui a gente entende que era uma profecia. E a gente vê que Ever era um profeta. Numa época que não tinha mais profecia. Ninguém mais era profeta. E do nada existe um profeta, que é o Ever. Então Ever é o ressurgimento da profecia. Como pode ser que Peleg morreu? No dia que Peleg morreu, depois de muitos anos, centenas de anos depois, quando Peleg morre, é a Torre de Babel. O Ever está vivo. O Ever viveu bastante. Tem que ver os números lá, tá? Não, que a Torre de Babel foi 48 anos, se eu não me engano, antes de Avraham ir para Israel. Quando Avraham tinha 48 anos. 52 anos, não lembro. Então é só uma geração depois. O Ever viveu mais que o filho. Faz sentido ele ter dado profecia, o nome do filho, mas não quando o filho. O Ever foi quando ele faleceu. Foi durante a vida dele, não? Não. Tem que fazer a conta e você vê que é exatamente no ano da morte dele. A gente viu isso na aula. Ok. E é capítulo 10 do Peleg. Então a gente vê que Ever tinha uma profecia. E por que então ele bota o nome do filho divisão? Tipo, essa é a profecia dele, então quer dizer que cada profeta tem o seu conteúdo. O conteúdo do profeta tem a ver com aquilo que ele sente, daquilo que ele vive. Aqui no pastor fala que Ever viveu 430 anos depois que gerou Peleg. Isso.
E Peleg viveu 209 anos depois que gerou Reu, que era o filho dele. Então, E Reu gerou Nahor, e Nahor bem viveu... menos. Reu, Nahor, Avraham, sim? Não, eu digo, Sim. Não, sim. o Ever viveu 430 Bem mais. anos E o outro e só o 209. Peleg 209. Isso, faz as contas. Então, o que é importante? A gente vê que o conteúdo da profecia de Ever é a divisão do mundo. Mas por que ele quer uma profecia que o mundo vai se dividir? Não é meio ruim? Lembra da unidade? Então, na ideia, já que ele era um profeta e ele viu o que ia acontecer, que o mundo ia se dividir em 70 povos, isso é ruim, porque a ideia é o mundo ser unido, sim? Ele precisou deixar uma mensagem clara, explícita para o mundo o seguinte: um dia o mundo já foi unido. Um dia os povos, um não levantava a espada e sim o arado para o outro, se comportavam como famílias. E por isso então o filho chamou Peleg, divisão, para mostrar, tipo, nos dias do meu filho vai ter a divisão. Porque antes o mundo era único, era um povo só. Então a ideia de Ever toda é a unicidade do mundo inteiro. Que o objetivo do mundo é que dos descendentes de Ever, que dele vai vir a profecia, é que os descendentes dele consigam trazer a união para o mundo inteiro de novo. Esse é o objetivo da família de Ever, dos hebreus, dos Ivrim, sim? Que dele vem Abraham, Yitzhak, e agora a bola da vez é Yaakov. E a gente já sabe que a terceira geração Yaakov que vai gerar Israel, que é justamente o povo novo, além dos 70, que vai conseguir trazer a união de todos, que eu já falei, é como se fosse um vaso que reúne 70 tipos de flores, todas as culturas. Como falou para Abraham, que todas as famílias vão se conectar em você para serem abençoadas. E esse é o objetivo de Yaakov. Yaakov, ele sabe que ele agora é Israel, não é Esav, é ele, só. E ele, o pai dele, mandou ele para Haran para construir Israel. Ou seja, é muito difícil o que Yaakov tem que fazer agora. Não só fugir de Esav, ele precisa construir Israel. E Israel é esse que vai concretizar tudo o que já existiu no mundo. Como eu faço isso? Será que o mundo precisa de um povo para salvar todo mundo? Ou talvez pessoas individuais conseguem salvar o mundo inteiro? E se existe um povo que vai salvar o mundo inteiro, qual é o papel desse povo? Qual a identidade desse povo? Quais são as bases que tem que ser fundamental nesse povo? Isso ele precisa de esclarecer. Então o que ele faz? Ele foge para Ever. Não é você que traz a mensagem de unicidade para o mundo inteiro e me esclarece. E ele fica 14 anos estudando esse tema. Até ele entender o que é Am Israel. Quando ele entende o que é Am Israel, vai ele Harana. Eu posso ir casar. Agora eu posso construir meu povo. Antes não, senão ia ser trágico, porque eu não ia saber direito o que fazer. Então ele ficou 14 anos até entender o que ele deveria fazer, qual é o propósito. Quando Yaakov entendeu, aí ele vai. Ele precisa de 14 anos para isso. Então vai Yetze mi Beersheva para Ever, vai ele Harana depois de 14 anos. É a ideia aqui. Tá? Peraí, são? Tô sem relógio? Peraí, são. 57. Tá. Tá, então a gente já falamos mais uma explicação. Então agora, fica claro. Yaakov, ele sabe o que ele está carregando, a responsabilidade que está na mão dele. Qual a responsabilidade essa que Esav não aguentou? Ele se cansou. Sim? Mas ele não está em Israel. Ele vai para o exílio. Ele não está com o pai, ele está sozinho. É muito pior a situação dele. E não só isso, ele está sendo perseguido, querem matar ele. E não só isso, ele sabe que o destino é Lavan. E Lavan não é uma pessoa fácil. E é fora de Israel, tipo, é estranho, é no exílio. Até então ele não sabia que Lavan não era... Sabia, acho que sabia, tá? Mas pode dizer que não tenham provas para dizer que sabia, tá? Não, ele sabia. Acho que sabia de Eliezer, porque Eliezer já tinha visto quando Eliezer vai, já sabia quem era Lavan. Não, toda a questão do casamento dele com Rachel e a combinação toda, tudo bem que isso foi depois de 7 anos. Não, a gente não chegou lá, não pega a prova dali, não pega a prova dali. Isso no caminho. Não, pode ser que de Eliezer. De Eliezer ele sabia quem era Lavan, ou da esposa, a mãe. Labão A mãe- tinha uma fama... A mãe, tipo, é a irmã do Lavan. Mas aí ela não... Pô, se ele... Não sei. Tá me mandando pra um 7-1, pô. Não, mas é justamente, porque ele sabia, esse 171 o Esav não vai ter vez
perante o Lavan. O Lavan é o único que pode te proteger do Esav. Nenhum outro vai te proteger do Esav. Só o Lavan, porque eu sei que é meu irmão. Então vai pra lá mesmo que vai ser difícil. Você não vai pensar que o Yaakov é para um 7-1. Um cara bom, né? Não, acho que não. Acho que ela fala assim, não, vai pra Lavan e se prepara. Eu acho que essa é a ideia. Tipo assim, perguntando. se Ele prepara já que tu vai pra Lavan. Acho que eu perguntei, você já sabia. Ou seja, que pra fugir de Esav, ele é obrigado a ir pra Lavan. Que a Rivka falou isso, que ela sabe, o irmão, ela conhece o irmão, tudo bem. Vai lá que ele é o único que vai te segurar a onda com Esav. Mas e ele? Pô, eu vou pra lá, vou fugir de um para ir pro outro. Então, isso tudo é o questionamento de... E ele fala, Deus, é isso pra fazer mesmo? E ele sabe o que tem que enfrentar, tá? Então essa é outra ideia aqui. Uma outra ideia também é que eu ouvi, mas vou falar rapidamente, vai dizer que ele saiu, é que ele deixou tudo o que ele tinha em Israel. Ele fala, um dia eu quero voltar pra cá. Então vai dizer ele saiu só com um cajado na mão. Mas não foi o filho de... Não chegamos ainda aí. Então essa é outra ideia. Vai dizer. Ou seja, ele saiu pobre, com cajado, porque eu saí, mas eu não fui com tudo. Vai dizer, tipo sozinho, sem falar o nome da... Ele saiu sozinho, mas sem nada. Sem os animais, sem os escravos, sem nada. Sozinho, só eu. Porque eu sei que é um momento temporário. O que eu quero é voltar e um dia minha casa está aqui. Tipo, minhas coisas estão aqui. Em Beersheba, não sei. Tá? É outra explicação. E agora a gente vai ver que vai começar realmente o exílio. A galuta de Yaakov. A gente sabe que ele é um microcosmo, um arquétipo de todo o povo judeu, de toda a história judaica. Yaakov agora é todo o homem Israel. É toda a esperança que existe na humanidade, certo? E começa o exílio de Yaakov. E a gente tem que ver o que vai acontecer no exílio. E será que ele consegue voltar para Israel? Como? A que custo? É fácil ou difícil para entender sobre a história do nosso povo? Só vai terminar algumas explicações sobre Vayetzi. A gente vai ver isso. Mi Beersheva e Hanan. Se a gente pegar no final da paraxá de Noé, o último versículo, que é o versículo anterior a Ler Lechá, que Deus falou para Abraão, sai daí, vai para Israel, certo? Cadê? Vamos chegar. Deixa eu ver se é isso. Isso. 32. Vaiu e Beitera. E foram os dias de Tera, Ramesh Shanim Matayim Shaná, 205 anos, vai Amot. E morreu. Terah Behará. Morreu Terah em Harã. Versículo seguinte. Vai Omer Hashem al Avram. E falou Deus para Avram, Lech Lecha Me'artzecha, sai daqui e vai para a terra de Israel. Sim? E a gente vê no Prekei Avot, que fala que as 20 gerações, desde a criação do mundo até Avraham, eram gerações que trouxe Haron Af para Kadosh Baruch Hu. Ou seja, como se fosse uma raiva, muito entre aspas, para Deus. Que foram gerações ruins, todas as gerações, de Adão até Avraham, foram gerações ruins. Até chegar Avraham, e Avraham conseguiu o mérito de todo mundo, ou seja, Avraham vai ser, quando a gente escreve, vai ser Avraham, vai ser a Rutsa, e saiu, é que é um mundo sem esperança, um mundo mau, um mundo cruel, que não tem ninguém que está melhorando, só piora. Geração foi piorando. Até começou Avraham e começou a fazer o ponto de inflexão, começou a melhorar no mundo. Interessante que a última palavra que fala na Torá, antes de falar Lech Lecha, é Haran. E aqui o Midrash vai conectar Haran com Haronaf, que na verdade morreu Terah Beharan, na raiva de Akadosh Baruch Hu, porque até Terah, todas as gerações do mundo deixaram Deus com raiva. Até que Deus falou para Avraham, sem apresentar Avraham nem nada, Lech Lecha Me'artzecha, a partir de você é a salvação do mundo justo indo para Israel. E é exatamente aqui, vai ser Yaakov em Beersheba, vai ele Haran, e saiu Yaakov de Beersheba e foi Haran. O que foi Harana? E foi, nesse sentido, a raiva. Fala o Midrash que a raiva de Esav. Ou seja, o Vayetze está relacionado a Yaakov. O Vayeler, o saiu Yaakov de Beersheba é sobre Yaakov. E o foi Harana está relacionado a Esav. E Esav foi com raiva perseguir Yaakov. Esse é o sentido pelo Midrash do versículo. E aí o nosso sábio vai falar, o Esav não o Esav, o filho do Esav, que se chama Elifaz, né, o filho de Esav, o mais velho, que ele falou, filho, você é mais forte que eu, não importa agora, vai matar, eu não posso matar meu irmão, mas vai você matar o Yaakov por mim. Então é isso, Yaakov ele sai de Beersheba, vai ele e vai atrás, na saída de Yaakov, Harana, a raiva de Esav matar Yaakov.
E aí vai vir o Midrash, que ele faz encontra Yaakov e fala, eu tenho que te matar. Aí ele falou assim, você não pode me matar, você foi criado por Avraham Avinu, tipo, vai me matar? E aí ele falou, é verdade. Aí, por ele ter sido criado pelo avô nos colos de Avraham Avinu, ele falou, não, mas eu tenho que cumprir a mitzvah de honrar o pai. Eu não posso descumprir a mitzvah de honrar o pai. E ele falou que eu tenho que te matar, então eu tenho que te matar mesmo, que é proibido te matar. Aí falou, não, tá escrito na Torá que a pessoa que é pobre é como se fosse morta. Então leva tudo que é meu e me deixa aqui só com o meu cajado pobre. E ele faz isso. Então no final é o Midrash. Por isso que ele tá pobre. Tem dois motivos. Ou que ele tá pobre por causa desse Midrash, que ele faz, pegou tudo dele. Ele deixou lá. Ou então porque ele deixou lá. Vayetze. Mas os dois você aprende nesse passuco. Ou do Vayetze, que ele deixou, ou do Hará, não foi a raiva de... Que a gente vê que isso é um prelúdio de todos os 2000 anos que onde a gente foi deixando todos os nossos bens materiais porque Esav e Ismael foram pegando. Até porque o Eliezer, quando chegou lá, ele chegou com camelos, com uma opção de coisa. O Jacob vai chegar sem nada, exatamente. Então é o Midrash. Não entendi. Ele faz, viveu no colo De Abraham. Não. Isaac. Avraham morreu De ele tinha Yitzhak, 15 anos. você tá certo, eu errei. Tem que ver o Midrash na íntegra. Eu errei, falei de cabeça, mas falei. Isso. De Yitzhak, você tá certo. Nos colos de Yitzhak, deve ser. Sim. De Yitzhak, você tá certo. Ainda bem que você me consertou, senão ia falar besteira. Então é outra explicação. Aqui. Tá? Ele faz. Avô, Yitzhak, tá certo. Tá? Falando dele, sabe? Eu falei avô, mas... Então, no final das contas, acho que eu joguei aqui milhões de explicações sobre esse versículo de que saiu, né? É um nó na cabeça. Sim. E a ideia também vai Etzer Yaakov Bershav, pode ser que ele saiu de Israel, vai ele Haran e foi para Galut, foi para o exílio, também é outra explicação aqui. Então a gente vê que nenhum desses tipo assim é totalmente fora do assunto e tudo isso no final é uma emaranhada de ideias que dá para entender a ideia principal e dá para a gente conseguiu contextualizar nessa aula o que está se passando na vida de Yaakov, a responsabilidade e o que Yaakov tem que fazer. E assim que ele sai, a gente vai ver a aula que vem o que vai acontecer com ele. Então é isso. Qual é?